Olá, agora nós vamos falar sobre a primeira questão da nossa prova. Ela é sobre um projeto de máquina de estados e antes de falarmos, né, sobre esse projeto, vamos explicar um pouquinho o que é a máquina de estados, que nada mais é do que um circuito, né, sequencial, onde transita, né, uma sequência de dados definidas e essa transição toda ela é comandada por um sinal de controle. E nisso nós temos que o nosso estado atual, né, da máquina é sempre definido por um elemento de memória e os nossos estados futuros são definidos tanto pela condição atual quanto pelas condições das nossas entradas. Para esse tipo de circuito, né, de máquina de estados que é sequencial, é muito importante a gente trabalhar com os diagramas de estados, que nada mais é do que uma forma de representação esquemática, né, e por desenhos, que descreve a operação do nosso circuito. Então, a partir deles, a gente consegue mostrar todos os estados individuais da nossa máquina e quais são as possíveis mudanças, né, do nosso circuito. Aqui a gente tem o nosso diagrama de estados da máquina implementada no nosso projeto do circuito da prova. A partir dela a gente consegue entender, né, o funcionamento do nosso circuito. Então, falando sobre a prova, aqui a gente determinou esse número de matrícula para ser utilizado aqui para fazer a nossa prova. E como requisito para essa máquina, nós tínhamos que ter uma entrada de controle que determina se a contagem será de trás para frente ou de frente para trás desse número. E caso ela esteja em 1, é de trás para frente, caso ela esteja em 0, é de frente para trás. E temos também que ter uma saída determinando qual é o estado da máquina, se está na contagem final ou se está durante a contagem, né, durante o processo. Então, aqui a gente consegue ver todos esses indicativos, né, nesse diagrama de estados. Começando pensando aqui nessa parte laranja, onde x, né, é igual a 1, eu até escrevi para a gente aqui o número de matrícula, a sequência, né, que será dada. A gente tem o primeiro número sendo 3. Então, 3, a nossa entrada está igual a 1, por isso, né, nós estamos verificando ela no sentido de trás para frente do número. E com isso, nós temos que a nossa saída ela está igual a 0, porque nós estamos no estágio inicial da nossa contagem, não no estado final ainda. Então, de 3 vai para 7, que mantém a entrada dessa forma, né? Vamos para 2, 1, 0 e, por fim, 9. 9 seria o nosso estágio final, por isso ele tem que setar a nossa saída y para 1. E aí, nós teríamos, né, no caso de um clock ou uma mandada de transição, né, de dados na nossa máquina, a gente tem a volta para o modo inicial, onde é 3. E aqui a gente tem, né, essa sequência de trás para frente. Pensando nela de frente para trás, no caso, a nossa contagem começaria com 9. Então, a gente vai do 9 para o 0, lembrando que o nosso x está igual a 0 e o nosso y também, uma vez que a gente está no início da nossa contagem, né? Então, a gente vai de 9 para 0, de 0 para 1, de 1 para 2, 2 para 7, 7 para 3, e 3 seria aqui, olha, o nosso estado final da contagem, olhando de cá para lá, né? Então, aqui seria o nosso estado final da nossa contagem. Por isso, nós temos o envio, né, lá na saída de nível alto. E aí, basicamente, a partir, né, desse diagrama de estados, a gente consegue montar a nossa tabela de transição, que é muito importante na construção do circuito. Então, aqui, basicamente, a gente coloca, né, a nossa entrada de controle. Além disso, a gente coloca as condições atuais do circuito e do circuito lá da nossa máquina de estados, as condições futuras e aqui, né, as entradas de controle dos flip-flops JK. Para poder preencher isso, a gente, né, basta a gente verificar essa tabela. Como exemplo, nós podemos fazer o primeiro aqui, onde o primeiro estado, né, verificando, vamos verificar de trás para frente, né? O primeiro estado aqui seria 3 e o próximo estado seria 7.
Então, aqui a gente tem o número 3 em binário e o 7 em binário. Então, verificando o bit mais significativo com esse mais significativo, a gente está transitando de 0 para 0. Uma transição de 0 para 0 aqui nessa tabelinha verdade do JK nada mais é do que 0x nas suas entradas. Por isso, nós temos 0x aqui. Do segundo bit mais significativo para o segundo do outro, a gente tem uma transição de 0 para 1. 0 para 1 é dado como 1x, por isso a gente tem o 1x descrito aqui. E basicamente a tabela toda foi preenchida seguindo essa ideia. Já as nossas saídas aqui foram preenchidas apenas nas condições finais, né, do nosso estado da nossa máquina. Então, aqui, a partir, né, dessa tabela, a gente conseguiu implementar esse circuito, onde nós temos os nossos clocks, a nossa entrada X de controle, todos os flip-flops do tipo JK, é um contador síncrono, por isso os nossos clocks estão interligados. Foi colocado esses LEDs, né, aí nas saídas Qs para a gente conseguir identificar a saída. E aí a gente tem um circuito lógico que foi implementado a partir da nossa, aí está descrito, né, o nosso circuito lógico, a partir daquela nossa tabela verdade. Então aqui a gente contempla tanto a entrada de controle quanto todas as saídas dos flip-flops e além disso a gente tem todas as entradas dos nossos flip-flops, bem como a saída Y. Então, tudo está descrito nesse circuito e a partir disso a gente consegue implementar nossa máquina de estados. Então, aí a gente está na condição inicial dela, né, onde o primeiro estado é 9. Para que a gente ocorra uma mudança, nesse caso a gente precisa do controle, que é um clock, e o nosso estado está como 0, uma vez que esse não é um estado inicial. A nossa entrada de controle, ela foi dada aí como 0 também, e verificando os LEDs a gente tem a condição 9. No primeiro pulso de clock vai para o segundo estado, conforme a nossa máquina lá, que é 0. Depois de 0 nós vamos para 1. A nossa saída continua em 0, depois de 1 para 2, por fim 7 e por fim a condição 3. E nossa saída foi para 1, uma vez que essa é a condição final. Se nós tivermos mais um pulso de clock, volta para a contagem inicial, que é 9. Aí agora, se nós alterarmos nossa entrada de controle X para 1, a gente tem uma contagem decrescente, né, de trás para frente do número. E o 9 tinha setado lá na saída 1. A primeira contagem é 3, então a partir do nosso próximo pulso de clock, nós vamos para 7, por fim 2, 1, 0. E vamos para 9 novamente, colocando a saída Y como 1, porque é a contagem final. E voltando à condição inicial da nossa contagem. Basicamente, o projeto do da nossa máquina de estados foi esse. Até mais.